Olá, queridos, boa noite. Que bom que estamos aqui mais uma vez para juntos refletirmos na palavra de Deus, para juntos aprendermos um pouquinho mais. Eu quero, antes de nós lermos as Sagradas Escrituras, convidar você a orar, a colocar diante do Senhor sua vida, pedir que o Senhor fale ao seu coração, que o Santo Espírito de Deus fale ao seu coração, ministre ao seu coração nesta noite, e que a palavra do Senhor possa fazer toda a diferença na sua vida. Coloque diante do Senhor suas lutas, suas necessidades, seus desafios, mas coloque também sua gratidão, coloque sua adoração ao Senhor. Peça ao Senhor que cuide dos seus, assim como Ele já tem feito aos longos da nossa caminhada. Vamos falar com o nosso Pai neste momento. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bondoso, cuidadoso e misericordioso com nossas vidas. Pai, nós queremos te render graças a ti, ó Deus. Queremos agradecer, Senhor, pelo privilégio que temos de falar com o Senhor, mais uma vez nesta noite, neste dia. Pedir que o Senhor fale aos nossos corações também, ó Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para ministrar aos nossos corações. Que a tua palavra, ó Deus, possa chegar ao mais profundo do íntimo de cada um, ó Deus, e possa fazer a diferença nas nossas vidas, no nosso caminhar. Pai, cada um tem as suas necessidades, cada um tem seus anseios, suas lutas, suas alegrias, tristezas, aborrecimentos. Mas de uma coisa é certa, Pai, só o Senhor é o nosso Senhor, só o Senhor é o nosso Redentor, só o Senhor é aquele que pode cuidar de nós. Nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, colocamos nossas famílias, nossos amigos, vizinhos, e colocamos, Pai, a nossa nação em tuas mãos. Rogamos, Pai, em prol da nossa nação, mais uma vez, rogamos pela cura, ó Deus, dos enfermos, tantas pessoas, ó Deus, padecendo com enfermidade, carecendo, ó Deus, da tua cura. Pai, tantas pessoas carecendo, Pai, da tua misericórdia, Senhor. Nós rogamos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, ó Deus. Pedimos que sejam homens e mulheres sensatos, ó Pai, pessoas que estão no poder, ó Deus, para governar, que eles possam governar para toda a nação, não apenas para alguns, ó Deus. Toque nessas vidas, Pai, para que eles possam ter direção do Senhor, ter sabedoria vindo de Ti, Senhor, para governar o nosso povo, para governar a nossa nação. Rogamos ainda, ó Pai, por aqueles que têm sofrido, ó Deus, com o luto, com a perca dos seus entes queridos, ó Deus, que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga consolo, que o Senhor visite cada um, Pai, no mais íntimo de cada um, onde cada um estiver, ó Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque em meio às lutas, às adversidades, nós percebemos as mãos do Senhor cuidando de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar o necessário para cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Pai. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 9, nós iremos ler alguns versículos do capítulo 9 de Lucas. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Na verdade, nós iremos ler o versículo 18, 19 e 20 do capítulo 9 de Lucas. E antes de nós lermos esse texto, eu quero já deixar uma pergunta, que é o que o texto vai falar aos nossos corações nesta noite. Quem é Jesus para você? Se alguém perguntar para você, ou eu perguntando nesta noite para você, quem é Jesus? O que você responderia? E aí, de resposta, já eu digo que Jesus é a nossa única esperança. Por que eu estou dizendo isso? Possivelmente vocês já viram, algumas postagens minhas, no Instagram, no Facebook, com esse tema, Jesus, a nossa única esperança, que é a nossa campanha de missões nacionais desse ano. Mas o texto vai deixar bem claro isso para nós, não é apenas uma frase de efeito, não é apenas uma frase criada por nós,
mas o próprio Senhor Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o caminho para o Pai, Ele é o único caminho que conduz ao céu. Então, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Mas voltando para a pergunta que eu fiz no início, então, quem é Jesus para você? Olha o que o texto diz de Jesus, mais um dos diálogos de Jesus com seus discípulos, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 18, 19 e 20, diz assim na minha versão: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Amém. Que a palavra do Senhor possa ser aplicável ao seu coração, aos nossos corações esta noite. Amados, então nós começamos o texto, começamos a ler, já começa dizendo aqui que Jesus estava orando em particular, ou seja, Jesus tinha se retirado mais uma vez com seus discípulos para orar, porque onde Jesus estava sempre havia uma multidão, sempre havia pessoas, em busca de cura física, cura espiritual, em busca de ajudas, pessoas que queriam ouvi-lo também, E aí havia sempre multidões em volta de Jesus. E o texto diz no versículo 18 que eles estavam orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Ou seja, então aqui já fica uma primeira questão para nós, a necessidade de orar. O próprio Senhor Jesus, não só nesse texto, em várias outras passagens, em vários outros momentos do seu ministério, da sua caminhada terrena, nós encontramos ele separando um momento para a oração. Então, amados, nós precisamos de tempo com Deus. Eu tenho falado isso aqui nas nossas lives, falo isso na nossa igreja, nas minhas pregações, basicamente todos os domingos pela manhã e à noite, nas nossas mensagens, eu gosto de frisar essas palavras. Nós precisamos de ter uma vida de leitura da palavra e de oração. O Senhor Jesus tinha uma vida de palavra e oração. E aqui o texto diz que ele se retirou com seus discípulos em particular. E aí isso aqui quer dizer que não é uma oração em coletivo, como nós fazemos nas nossas reuniões, é uma oração individual, Porque é um momento com Deus, seu e Deus. Então você pode ter os seus momentos de orações, os seus momentos, em coletivo, no grupo. Não estou dizendo que que não deva fazer ou que isso não é legal. Pelo contrário, precisamos de, quando estamos reunidos, orar agradecendo a Deus, falar com o nosso Pai, mas não podemos abrir mão do nosso momento individual, pessoal com Deus, nosso relacionamento. E desse relacionamento com Deus, desse relacionamento com o Senhor Jesus, que nasce ou sai a resposta da pergunta dele. Então diz que ele estava ali com seus discípulos em oração, e então ele perguntou aos seus discípulos: quem as multidões, ou quem as pessoas, essa tanta gente que está ao nosso redor, que nos cerca de um lado para o outro, pessoas que em busca de tantas coisas, quem eles dizem que eu sou? O que a multidão diz que eu sou? Quem é Jesus para a multidão? Por isso que eu perguntei no início, quem era Jesus para você? Porque, queridos, a multidão tem uma visão distorcida. A multidão tinha a visão de Jesus, que esse Jesus era alguém que vinha para sustentá-los, para alimentá-los, para curá-los, para fazer milagres e tantas outras coisas. E aí o Senhor Jesus deixa claro aqui, primeiro ele lança essa pergunta aos discípulos: quem
as multidões dizem que eu sou. E aí, olha a resposta dos discípulos. Olha quem, por isso que eu disse que a multidão ou as multidões têm respostas ou pensamentos em relação a Jesus que nem sempre é o verdadeiro, nem sempre é o principal. Porque olha o que diz o versículo 19, depois da pergunta dele, e os discípulos respondem, alguns dizem que é João Batista. Então, alguns da multidões achavam que Jesus era João Batista. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele que veio preparando o caminho para o Senhor Jesus, né? Aquele que veio anunciando a mensagem, aquele que diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que diz que batizava com água, mas depois dele vinha alguém que ele não era digno sequer de amarrar ou desamarrar as sandálias. Então João Batista é aquele que veio preparar o caminho do Senhor, a chegada, o ministério do Senhor Jesus. Então, alguns da multidões tinham a ideia que Jesus era João Batista, né? Alguns responderam, dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, né? Elias era um profeta lá do Antigo Testamento, e outros que é um dos profetas passados que ressuscitou. Olha só, então aqui nós temos várias respostas que as pessoas pensavam de quem era Jesus. Pessoas essas que já estavam caminhando com Jesus, pessoas essas que muito talvez tinham sido curados, tinham sido, né, alimentados por Jesus, já tinham ouvido a mensagem de Jesus. Pessoas essas que eram religiosas também, que muitas delas que conheciam já, né, a lei do Antigo Testamento que falava sobre a vinda do Messias, mas mesmo se não conhecesse, vamos dizer assim, são pessoas que tinham uma visão distorcida de quem era Jesus. Para alguns, Jesus era João Batista, um profeta. João Batista foi o último profeta, vamos dizer assim, o próprio Senhor Jesus deixa isso claro. Para outros, Jesus era o profeta Elias. Para outros, Jesus era um dos outros profetas que tinha ressuscitado. Amados, olha como as pessoas inventam, né, respostas. E aí, então, a pergunta é, hoje, quem é Jesus para a multidão? Quem é Jesus para as pessoas hoje? Quem as pessoas dizem que é Jesus? E aí Jesus diz o seguinte, beleza, vocês já me deram a resposta, beleza por minha conta, lógico, vocês já me deram a resposta de quem as pessoas dizem que eu sou. E talvez nós poderíamos dizer, e uma resposta assim, como equivocado estavam as pessoas de quem era Jesus. Nenhuma das respostas aqui dos discípulos, não era a resposta dos discípulos, mas nenhuma das respostas que as pessoas diriam que ou falaram eram verdadeiras. Jesus não era o João Batista, Jesus não era Elias, Jesus não era um dos profetas. Jesus é o Filho de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que veio para morrer na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos nossos pecados. E ninguém deu essa resposta. E aí Jesus diz, beleza, não estou preocupado com a multidão. Digamos que essa foi a mensagem que Jesus repassa para os seus discípulos. E vocês? A multidão pensa assim. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 20. E vocês, o que dizem? Já que as multidões, já que as pessoas que estão ao nosso redor dizem isso, isso e isso, e vocês, o que dizem? Perguntou Jesus. E aí, amados, apertou um pouquinho mais, porque agora não é mais a resposta da multidão, agora é a resposta dos discípulos, daqueles que estavam com ele, daquele grupo de 12 que ele tinha escolhido para caminhar com ele mais intimamente. E esta é a pergunta para você nesta noite, para mim nesta noite. Quem é Jesus para você? Talvez na multidão, lá no coletivo, você diz, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que nasceu de Maria, Jesus é aquele que nasceu na manjedoura. Beleza, é verdade, é o Filho de Deus, nasceu de Maria, nasceu numa manjedoura, mas pessoalmente,
Quem é Jesus para você? E aí, olha a resposta de Pedro. Quem vocês, primeiro, Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, em nome dos discípulos, vamos dizer assim, o representante, o líder dos discípulos, vai dizer, o Cristo de Deus, aquele que veio de Deus, aquele que foi enviado por Deus. Amados, esta é a grande pergunta, esta é a grande questão, por isso que eu perguntei antes de lermos o texto. Quem é Jesus para você? Você já tem certeza de quem é Jesus para você? Você já tem convicção no seu coração, no seu íntimo, no seu pensamento de quem é Jesus? Se eu tivesse frente a frente com você agora, ou se o Senhor Jesus estivesse frente a frente com você agora e perguntasse, meu querido, minha querida, quem eu sou para você? Quem eu represento para você? João Batista, um dos profetas, aquele que veio, e nasceu numa manjedoura, somente isso? Pedro diz, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Amados, como eu disse, Jesus é a nossa única esperança. Se você quer ir para o céu, se você deseja, e eu estou falando se você, parece ter algo assim desnecessário, porque todos querem ir para o céu. Todos querem ir morar com Deus. Queridos, o único caminho chama-se Senhor Jesus. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí, como eu citei no início, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus, amados, não é um caminho ou um dos caminhos. Jesus é o caminho, o único caminho que leva para o céu. Então, se você quer ir para o céu, se você quer morar no céu, Jesus é o único caminho. Jesus é a única solução. E ele diz, eu sou o caminho, mas ele não é apenas o caminho, ele é a verdade. Não uma verdade, ou uma das verdades, ele é a única verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, ele é a vida está nele. Então, se você quer entrar no reino dos céus, se você quer habitar com o Senhor no céu, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, esta é a palavra para nós nesta noite. Uma palavra que traz aos nossos corações uma reflexão. Quem é Jesus? O que ele veio fazer? Qual foi o seu ministério? Por mais que ele curasse, por mais que ele efetuasse milagre, por mais que ele alimentou a multidão, atendeu as multidões, mas o ministério terreno de Jesus era a salvação, é pregar o arrependimento. Arrependei-vos. Quando ele inicia seu ministério, encontramos no início do Evangelho de Marcos, ele iniciando seu ministério, ele vai dizer, arrependei-vos. Queridos, o convite para nós nessa noite é, arrependei-vos e crede que eu sou o Cristo de Deus. Eu sou o enviado do Senhor, eu sou aquele que todo o Antigo Testamento falou a respeito. Quem as multidões dizem que eu sou? E você? E vocês, meus seguidores? O que vocês dizem? Queridos, para a gente encerrar, quem representa você aqui? As multidões? Aqueles que achavam que Jesus era João Batista, era Elias, era um dos profetas? Ou aqueles religiosos da época que não criam nele como filho de Deus, que achavam que ele era um impostor?
Ou você é um igual aos discípulos que diz: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Filho do Deus vivo. Esta é a palavra que eu queria deixar para nós nesta noite, para nossa reflexão. Que você possa pensar se você já tem essa resposta. Querido, se você ainda tem dúvida de quem é Jesus, se você ainda tem dúvida de responder quem é Jesus para você, não é para mim, não é falar para mim quem é Jesus, é falar para o seu coração, no seu íntimo, quem é Jesus. Se você ainda tem dúvida, eu quero te dizer que você ainda não encontrou o caminho para o céu. Você ainda não encontrou a vida, você ainda não encontrou a verdadeira verdade. João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Se nós não estamos presos, se nós já estamos livres, libertará da escravidão do pecado, libertará da religiosidade vazia, da religiosidade que tantas vezes nos atrapalha a reconhecer Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, libertará das nossas mazelas espirituais, libertará daquilo que tem nos prendido a esse mundo, daquilo que tem nos tirado a liberdade, o privilégio de servir a Deus, aquilo que nos libertará daquilo que tem nos afastado do Senhor a cada dia. Queridos, precisamos de fazer uma autoanálise do que tem sido a nossa caminhada, como nós temos caminhado. Quem é Jesus para você? Se o Senhor Jesus chegar perto de você hoje, neste momento, nesta noite, e perguntar quem eu sou para você, o que você vai dizer para Ele? Vamos orar? Pai de amor, Pai de bondade, misericórdia, nós queremos te adorar, te louvar pela tua palavra. Pai, queremos pedir que a tua palavra, Deus, faça toda a diferença na nossa vida. Faça toda a diferença, Deus, no nosso caminhar. Faça toda a diferença, Deus, todos os dias. Pai, que nós possamos entender quem é o Senhor Jesus para mim, individualmente. Pai, nós vimos aqui respostas variadas. Uns achavam que era João Batista, outros Elias, outros os profetas. E talvez se fosse perguntar, muitos outros teriam muitas outras respostas. Mas a pergunta de Jesus é voltada então agora para os seus discípulos, para aqueles que estão mais próximos, mais íntimos dele. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou quem eu sou para vocês? Então, queridos, a pergunta para nós nesta noite, para mim e para você, é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Que resposta você dá a esta pergunta? Não sou eu que estou te perguntando. Pai, em nome de Jesus, se há alguém que está ouvindo esta mensagem neste momento, independente se é ao vivo ou na gravação, Pai, em nome de Jesus, se há dúvida no coração, que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale, esclareça, que cada um possa entender, ó Deus, que só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, Pai. E o nome é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo é a nossa única esperança, Pai. A nossa única esperança de morar no Teu reino, a nossa única esperança de um dia sairmos desta terra e estarmos ao lado do Senhor é através do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, visite cada um, visite cada família, visite nossos amigos, vizinhos, familiares, nossos irmãos em Cristo. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de ler uma porção da Tua palavra nesta noite. E nós rogamos, Pai, em nome de Jesus, que cada um, Pai, possa ter a resposta certa de quem é Jesus. Assim como Pedro, o apóstolo Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. Amém e amém. Queridos, uma noite abençoada a todos. Que a graça, que a paz do Senhor seja com você, com a sua família,
com seus vizinhos, amigos. Um restante de semana abençoado e até a próxima quinta-feira às 19 horas, se assim o Senhor permitir. Boa noite e fique na paz.